Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que você esteja bem, na graça e na paz de Jesus. Vamos aqui falar mais um pouquinho, como sempre, de assuntos muito interessantes. Gente, eu recebi um áudio que eu fiquei impactado. Eu analiso, né, como uma pessoa sincera, ela expõe os problemas da torre de vigia e, ao mesmo tempo, ela em si é acusada. Eu quero que vocês acompanhem comigo o áudio agora. Eu vou ficar pequenininho e quero que vocês ouçam comigo este áudio. Depois eu vou voltar fazendo as minhas pontuações no áudio, porque de repente, se você desejar salvar só uma parte do vídeo sem as minhas pontuações, fique à vontade, tá bom? Agora eu vou fazer as minhas pontuações para que você também possa compreender essa história. Vamos dar uma olhadinha? Vamos ouvir esse áudio? Olha só que coisa interessante. Presta atenção junto comigo. Meu nome é Maria de Jesus Santos Dantas. Eu moro em Guarulhos, São Paulo. Aos 14 anos me batizei. E até os 60 anos eu fui testemunha de Jeová. Presenciei muita coisa errada, mas nós éramos orientados a ver que o erro era nosso, como pessoas humanas imperfeitas. E com essa história, muita coisa errada eu observei, eu vivi e vi outros vivendo. Mas fui aceitando e, na medida do possível, sempre fazendo o melhor. Até que, aos 60 anos, fiquei sabendo a respeito da pedofilia. E não concordando com isso, graças a Deus, porque não tem como um ser humano normal concordar com isso, fui falar com os anciãos da minha congregação e pedi uma explicação, né? A resposta que eu tive é que eu não falo inglês, então como que eu podia saber que aqueles depoimentos em inglês que os ungidos estavam concedendo nos tribunais era verdade? As notícias em inglês, como é que eu sabia se não era um blefe, porque eu não entendo o que eles estavam falando? Depois eu falei que também houve casos no Brasil, aí eles falavam assim, como eu sei que não é mentira, porque eu não sei pesquisar na internet. Bom, quis mostrar para mim que tudo aquilo ali era um blefe e que eu estava sendo enganada por falta de conhecimento. Mas eu insisti e eles vieram falar para mim assim que, e se eu estivesse enganada? E eu então respondi para ele, e se vocês estiverem enganados? E se vocês estiverem enganando pessoas? E se vocês estiverem usando Deus para ganhar dinheiro e manipular pessoas? Bom, o resultado nem preciso falar, né? Que eles, nossa, como pode, né? Uma blasfêmia dessa. E aí, depois de todos esses anos, fui desassociada. Mas antes de ser desassociada e sabendo que isso ia acontecer, para alguns irmãos eu mandei a mensagem de tudo que eu via, né? De tudo que eu via, para que eles também pesquisassem. Mas infelizmente, o que também me deixou muito decepcionada é que, embora tenham alguns lá que estão sendo enganados, mas na maioria, todos já sabem das mentiras ensinadas, das situações falsas que vivem. Só que tem muita gente ali que ganha vida no meio. Por exemplo, vende seus produtos para os irmãos, usa os irmãos para se beneficiar. Então esses não querem nem saber da verdade. Esses aceitam do jeito que está, porque lhes convém. Mas eu, na minha ignorância,
achei que todos pensavam que estavam adorando a Deus e que por isso precisavam saber que estavam sendo enganados. Esses mesmos irmãos, para quem eu mandei, foram nos anciãos e exigiam que tomasse uma atitude contra mim, né? Porque era um absurdo. Bom, fui desassociada. Hoje eu estou afastada do meu filho primogênito e dos meus netos, porque esses estão lá na organização. E o que eu acho pior de tudo é que eu fui desassociada por um erro da congregação, por erro na forma deles tratar essa doença que algumas pessoas têm, pedofilia. E a minha revolta é que essa organização ainda tem muito apoio lá dentro de pessoas que vivem também delas. Mas entendi que, apesar de estar revoltada com isso, não posso deixar de tentar avisar os que ainda são sinceros lá dentro. E esse meu depoimento, não muito detalhado, mas direto no assunto, é para ajudar as pessoas que têm dúvida a buscar a certeza, a pesquisar. Não tenham medo de pesquisar, continue pesquisando. E depois que tiver convicção, em frente, saia desse atoleiro, porque responderemos por tudo que a gente fizer, e também porque a gente não fez e que deveria ter feito. É difícil? Sim, é difícil, mas é possível, e nós temos que nos esforçar para isso. Querido irmão Edson, se esse meu depoimento de alguma forma ajudar, pode publicar, pode falar meu nome, porque é uma verdade que eu não tenho por que esconder. Eu só perdi tempo com essa enganação toda, mas eu tenho a consciência tranquila que quando eu enxerguei, eu saí fora e não participei. E acredito que isto Deus há de contar a meu favor. Se precisar de mais detalhes, é só me pedir e eu passo. Sem mais, eu tenho muito que agradecer. 30 anos. Bom, pessoal, eu acho que vale a pena a gente considerar, vocês viram aí o testemunho, ela entrou para a Organização das Testemunhas de Jeová com 14 anos de idade. Hoje ela está com 60. Então, se a gente fizer uma conta aí, 60 menos 14, nós vamos chegar a 46 anos de organização. Será que uma pessoa como essa, com esse histórico, não merece crédito ao reclamar de um assunto que hoje é um assunto que tem se tornado muito popular, né, principalmente nos meios religiosos? Alguns talvez digam, não, mas isso acontece em toda religião. Gente, esse não é o nosso problema. Aliás, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu sempre tenho dito isso, né? Pecado tem onde tem gente. Onde tiver gente vai ter pecado. Vai ter pecado no meio da política, vai ter pecado no meio da religião, vai ter pecado lá no meio do futebol, vai ter pecado em tudo que é lugar. Pecado onde tem gente. Então coloca isso na cabeça de vocês. Essa desculpa de que isso acontece em toda religião. Isso aí é história para boi dormir. Pecado tem em todo lugar. O grande problema é que a Organização das Testemunhas de Jeová sempre se colocou como paladino da verdade. Esse que é o grande problema. Segundo eles não tinham pedofilia entre eles não tinham extorsões entre eles não tinham problemas com paraísos fiscais, eles não tinham problema com pedir dinheiro, eles não têm problemas porque eles se escondem atrás da norma chamada desassociação. Então, os membros são enganados ao olhar e pensar que, uma vez que fulano ou beltrano foi desassociado, está se mantendo, abre aspas, a congregação limpa. Esse é o grande problema, isso nada mais é do que uma mentira. Isso é mais ou menos assim. Deixa eu explicar para vocês como que acontece na organização
antes de fazer aqui uma análise na fala da nossa irmã. A organização é mais ou menos assim. Sabe aquele pessoal, né, que se utiliza de meios ilícitos para transportar produtos ilícitos para chegar nos morros cariocas, né, ou para chegar em cidades norte-americanas como Nova York, Las Vegas e assim por diante? Sabe esse pessoal? Esse pessoal aí, eles trabalham da seguinte maneira: eles trabalham sempre por trás. E muitas vezes, o que é necessário, né? É necessário que se coloque um despistador para que eles próprios não sejam pegos. Então é mais ou menos assim a história. Olha, vai sair uma carga daqui da Colômbia, né? Essa carga tem 20 toneladas daquele produto que a gente não fala, mas que vai chegar aí, tal, não sei o que. Essa carga está avaliada aí em milhões e milhões de reais. Bom, beleza, mas como que a gente vai fazer para que essa carga não seja interceptada, né, nas rodovias do nosso país ou mesmo nas rodovias do Brasil? Como que a gente vai fazer isso, né, para essa carga passar? É muito simples. É dando trabalho para a PF. Porque qual é o trabalho que eles vão dar? É o chamado boi de piranha, né? Quem não conhece essa expressão, é uma expressão muito usada na região centro-oeste do país. Funciona assim, né? Só para você poder compreender a história. Pega-se um boi velho, coloca ele no rio, sangrando, as piranhas vêm, enquanto elas devoram aquele boi, a boiada passa, né? Essa é a expressão boi de piranha. Tem até uma música aí, se não me engano, do Tião Carreiro, que trata desse assunto. Então chama-se boi de piranha. Exatamente assim também faz o pessoal que está envolvido aí com esse transporte de cargas, que não é tão legal aí, que acaba causando muito problema em vários países e também aqui no nosso país. Então o que eles fazem? Eles mandam, por exemplo, uma carga pequena. Poxa, se nós estamos mandando, né, 20 toneladas, então a gente vai mandar aí, por exemplo, 200 quilos na frente. 200 quilos na frente. Só que esses 200 quilos, o pessoal vai alertar a PF, né? Olha, tá passando aí um carro, tal, e tem 200 quilos de droga aí que a gente tá sabendo, hein? Então, cuidado. Bom, logo a PF vai montar uma operação, vai pegar aqueles 200 quilos e as 20 toneladas passarão logo em seguida, sabendo que a PF está ocupada com 200 quilos. Ou seja, perde 200 quilos, mais as nossas 20 toneladas passarão. É mais ou menos assim que trabalha a organização das Testemunhas de Jeová, né? Então, eles dão destaque a coisas pequenas e a coisas que normalmente acusam outros, né, para que o público possa ser iludido por esse despistador. Então, enquanto você está iludido aí, né, com a história, enquanto você está iludido achando que a organização ela é a organização de Deus e que em outras religiões ou em outros grupos religiosos existe o mesmo caso, os casos aqui na organização estão passando batido e você não está vendo. Porque, ou seja, eles jogam o seu olhar para o outro grupo religioso e os deles vão passando. Agora, se você parar para prestar atenção, tem sido muito claro, inclusive eu trouxe aqui agora há pouquíssimo tempo a questão aí do Geoffrey Jackson, trazendo para a gente a ideia lá do mordomo infiel, de que uma pessoa acusada não significa que ela fez tal, não sei o que. Eles estão usando muito esse termo aí. Eu chamei a atenção disso daí no vídeo lá do David Splane e estou chamando a atenção aqui agora. Mas nós temos aqui a fala de uma pessoa que ela é uma avó, ela está privada de ver os netos, ela está privada de falar com os filhos, ela está privada por quê? Porque ela denunciou que dentro da organização das Testemunhas de Jeová existem crimes que devem ser punidos e eles não estão punindo. Esse é o ponto. Então agora eu vou fazer com vocês uma breve análise da fala dela, para que você possa compreender, tá? Aí a gente vai conhecer direitinho a história aí. Antes, porém, eu queria só lembrar você que ainda não conhece o nosso livro O Tempo do Fim. Esse livro ele vai ajudar você
a resgatar sua esperança. Muitos saíram da organização das Testemunhas de Jeová achando que não tem mais paraíso, achando que não tem mais ressurreição, achando que muitas coisas que eles aprenderam são apenas besteiras. Eu asseguro a vocês que não. Esse livro vai ajudar você a resgatar sua esperança. Eu dediquei aqui pelo menos 4 capítulos, né, a combater as doutrinas espúrias das testemunhas. Então aqui você vai aprender de verdade o que é milênio, aqui você vai aprender de verdade o que é Armagedon, aqui você vai aprender sobre a ressurreição. Sabia que seus parentes não estarão na ressurreição logo no milênio? Aqui você sabia que você vai poder estar no milênio sendo testemunha de Jeová ou não? Gente, tudo isso e muito mais. Além de que você vai conhecer a verdadeira escatologia histórica da Bíblia. Tá bom? Bom, Anselmo, como é que eu faço para adquirir esse livro? É muito simples. Você vai mandar para mim a palavra azul para o WhatsApp 19 989 905 206. 19 989 905 206. A contribuição é apenas R$ 70. É um livro artesanal, produzido em pouca quantidade, é por isso que a gente não consegue fazer um valor menor. Então, tá aí para você que deseja adquirir esse livro, mande já a palavra azul, 19 989 905 206. Vamos ouvir o áudio dela agora. Antes, porém, eu quero mandar um grande beijo aí para a Mona Lisa, para a Leila, para o Henrique, para a Delci, para o Hélio Percorari, para a Fernanda, para todo mundo que está ligado aí na nossa programação, tá bom? E também quero aproveitar esse vídeo de hoje, né? Como nossos vídeos ontem, nós trouxemos uma outra situação. Quero mandar os meus sentimentos ao nosso irmão Natan Almir Cariri, que essa semana perdeu seu pai, infelizmente. Natan, nossos sentimentos de toda a família JWR. Vamos ouvir o áudio. Meu nome é Maria de Jesus Santos Dantas. Eu moro em Guarulhos, São Paulo. Aos 14 anos me batizei. E até os 60 anos eu fui testemunha de Jeová. Presenciei muita coisa errada, mas nós éramos orientados a ver que o erro era nosso, como pessoas humanas imperfeitas. E com essa história, muita coisa errada eu observei, eu vivi e vi outros vivendo. Bom, vamos dar uma pausa aqui. Aqui tem um destaque importante. Por mais erros que você veja dentro da organização, você é obrigado a ser convencido que os erros não são da organização, que os erros são seus ou de outras pessoas imperfeitas. A organização nunca está errada. E dessa maneira, ela dedicou 46 anos da vida dela a esse sistema. Mas fui aceitando e, na medida do possível, sempre fazendo o melhor. Até que, aos 60 anos, fiquei sabendo a respeito da pedofilia. E não concordando com isso, graças a Deus, porque não tem como um ser humano normal concordar com isso, fui falar com os anciãos da minha congregação e pedi uma explicação, né? A resposta que eu tive... Vamos parar antes da resposta dela. Vejam só, uma pessoa sincera, ela agora com 60 anos de idade, 46 anos servindo a esta organização, você imagina 46 anos da sua vida dedicado a um grupo religioso, e depois você sai de lá com a mão na frente e outra atrás. Você imagina, isso merece uma reparação judicial, pessoal. Imagina isso. É isso que eu quero que vocês prestem bastante atenção para a gente poder tratar. Ela ficou sabendo dos casos que estão estourando em todo o mundo.
você já ouviu a palavra que ela falou, qual é o caso. Eu não preciso ficar repetindo, até para o Google não ficar aqui monitorando a gente. Bom, ela foi conversar com os anciãos. Poxa vida, e aí? Nós estamos tendo esses problemas dentro da organização? Olha só qual foi a resposta, porque ela viu o vídeo da Corte Real Australiana. Ela viu o vídeo. E aí ela foi inquirir dos anciãos a situação. Presta atenção. É que eu não falo inglês, então como que eu podia saber que aqueles depoimentos em inglês que os ungidos estavam concedendo nos tribunais era verdade? As notícias em inglês, como é que eu sabia se não era um blefe, porque eu não entendo o que eles estavam falando? Bom, vamos pegar esse primeiro ponto aqui. Dá uma olhada, que resposta ridícula, que resposta infantil, que resposta imoral destes anciãos. Como que ela poderia saber, por exemplo, se aquele depoimento do Geoffrey Jackson era verdade, uma vez que ela não sabe inglês? Como que ela poderia saber que as notícias que estão rolando lá fora e chegam aqui em sites em inglês são verdade? Quer dizer, o Google não traduz mais, né? Os tradutores do Google são os apóstatas. Quando se trata de um site da organização, então o tradutor Google ele se torna apóstata. Gente, isso é muita infantilidade, pelo amor de Deus. Uma outra coisa que eu já falei aqui, por exemplo, nós temos o depoimento do Geoffrey Jackson na Corte Real Australiana. Quantas testemunhas de Jeová falam inglês? É impossível que em um salão do reino não tenha uma testemunha que não fala inglês, ou que não conhece o inglês. O inglês hoje é a língua falada no mundo. Então, por exemplo, se esses anciãos tivessem disposição de debater a verdade com essa nossa irmã, o que é que eles teriam feito? Irmã, fica tranquila, nós vamos pegar o depoimento, nós vamos submeter a alguém da nossa confiança que entenda o inglês, e a gente volta a falar com a irmã. Não, eles simplesmente tiraram a irmã de ignorante, né? Simplesmente, olha, você não sabe nada, você quer defender uma coisa que você não sabe nem falar inglês, né? Dá uma olhada no nível que chegamos para defender essa organização, pessoal. Dá uma olhada nisso. Isso é simplesmente um absurdo. Mas vamos continuar ouvindo. Vamos ver. Falaram isso daí para ela. Tiraram a irmã de ignorante. Vamos ver o que aconteceu depois. Depois eu falei que também houve casos no Brasil, aí eles falavam assim, como eu sei que não é mentira, porque eu não sei pesquisar na internet. Bom, quis mostrar para mim que tudo aquilo dali era um blefe e que eu estava sendo enganada por falta de conhecimento. Mas eu insisti. E eles vieram falar para mim assim, que e se eu estivesse enganada? E eu então respondi para ele, e se vocês estiverem enganados? Não, dá uma olhada no nível de preparação desses anciãos, pessoal. E se você estiver enganada? Pessoal, eu no lugar deles, servindo como ancião, o que eu faria, irmã? Ó, vamos suspender a história, dá aqui o material, a gente vai submeter o material a uma avaliação. O mundo de Satanás faz isso, né? Aliás, nós temos aí o famoso doutor Badam Palhares, que quando se trata de uma dúvida, né, em matéria de crimes ou coisa parecida, né, normalmente a justiça recorria ao doutor Badam Palhares, né, sempre trazendo para ver se aquela fita é verdadeira, tal. A organização não tem nada disso. A organização tem 3 patetas, que se chamam anciãos, em cada congregação, às vezes varia, pode ser que o número de patetas aumentem, e esses patetas, eles não se dão nem ao luxo de vamos parar e vamos pesquisar, porque eles sabem que se eles forem pesquisar, tudo isso que eles estão ouvindo de tinir os ouvidos,
Será verdade, né, pessoal? É brincadeira o que a gente tem que ouvir, né? Mas vamos ver aí. Tiraram a irmã de ignorante, falaram que ela não entende inglês, falaram que ela não sabe nada. Então ela tinha mais é que ficar quieta mesmo. Bom, vamos ver aí. E se vocês estiverem enganando pessoas? E se vocês estiverem usando Deus para ganhar dinheiro e manipular pessoas? Bom, o resultado nem preciso falar, né? Que eles... Nossa, como pode, né? Uma blasfêmia dessa. E aí, depois de todos esses anos, fui desassociada. Mas antes de ser desassociada e sabendo que isso ia acontecer, para alguns irmãos eu mandei a mensagem de tudo que eu via, né? Olha só, depois de 46 anos, ela simplesmente foi expulsa. Normalmente, eu costumo atribuir esse termo da seguinte forma. Imagina que um cachorro, ele chega na sua casa, você está fazendo um churrasco, tal, sei o que, o cachorro entra no portão. O que você faz? Normalmente você expulsa o cachorro. Pode ser que você conheça aquele cachorro há mais de 10 anos na sua vila. Aí você expulsa o seu cachorro, o cachorro que não é seu. Porque ele está ali querendo invadir o churrasco, tal, está cheio de convidados. A mesma coisa as testemunhas fazem com pessoas que discordam dela. Elas expulsam. É por isso que eu sempre tenho dito que uma pessoa que tem vergonha na cara, que tem brio, uma pessoa que tem sentimento, não é uma pessoa que guarda mágoa, não. É uma pessoa que tem sentimento, é uma pessoa que entende o que aconteceu com ela. Jamais, jamais voltará para a organização das Testemunhas de Jeová. Não existe como fazer isso, pessoal. Isso aí é simplesmente inaceitável, né? Eles expulsaram essa irmã 46 anos depois. 46 anos depois. Eles simplesmente mandaram a mulher embora. Essa é a história, né? E aí, olha só, ela sabendo que isso ia acontecer com ela, o que ela fez? Ela aproveitou e tentou acordar algumas outras pessoas que ali estavam. Vejam qual foi o resultado, porque todas essas pessoas estão debaixo de um transe coletivo, estão debaixo da imunização cognitiva, estão debaixo da lavagem cerebral. Olha só o que aconteceu. Do que eu via, para que eles também pesquisassem. Mas, infelizmente, o que também me deixa muito decepcionada é que, embora tenham alguns lá que estão sendo enganados, mas na maioria, todos já sabem das mentiras ensinadas, das situações falsas que vivem. Só que tem muita gente ali que ganha vida no meio. Por exemplo, vende seus produtos para os irmãos, usa os irmãos para se beneficiar. Então esses não querem nem saber da verdade. Esses aceitam do jeito que está, porque lhes convém. Mas eu, na minha ignorância, achei que todos pensavam que estavam adorando a Deus e que por isso precisavam saber que estavam sendo enganados. Eu não vou dizer na sua ignorância, irmã. Eu vou dizer na sua bondade, no seu coração puro, e não aceitar a mentira, e não aceitar a injustiça. Você é mais uma daquelas que o profeta Ezequiel disse, né, recebeu a ordem, entra no meio da cidade e marca aqueles que suspiram e gemem por causa da verdade. A irmã é uma dessas. Agora, querida, não tem como. Jerusalém foi destruída lá em 586, 587, com milhares de pessoas lá dentro, e eles tinham as normas de Deus, eles não quiseram as normas de Deus, eles não suspiravam pela verdade. Poucos os que se salvaram. Então, considere-se salva. Eu recomendo à irmã que levante a cabeça, que continue assistindo o nosso canal pela Bíblia, para que a irmã possa continuar conhecendo a palavra de Deus, continua aqui desintoxicando no nosso canal, mas não tenha essa esperança. Ontem um irmão falou para mim assim, Ancião, o que eu faço para o meu pai, para minha mãe aprender? Irmão, esquece isso aí. Esquece isso aí. Eu já disse, quem está saindo da organização das Testemunhas de Jeová
aceitando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ou mesmo que esteja lá dentro, mas já não compactua mais com toda aquela mentiraiada, são pessoas predestinadas à salvação em Cristo Jesus. Então, fica tranquilo, não se preocupa. Cada um vai chegar no seu ponto aí e a gente vai ver. Então a irmã fez por boa vontade, a irmã não fez na ignorância não. A irmã fez tentando ajudar outros. Paciência, né? Vamos lá. Esses mesmos irmãos, para quem eu mandei, foram nos anciãos e exigiam que tomasse uma atitude contra mim, né? Porque era um absurdo. Bom, fui desassociada. Hoje eu estou afastada do meu filho primogênito e dos meus netos, porque esses estão lá na organização. E o que eu acho pior de tudo é que eu fui desassociada por um erro da congregação, por erro na forma deles tratar essa doença que algumas pessoas têm, pedofilia. E a minha revolta é que essa organização ainda tem muito apoio lá dentro de pessoas que vivem também dela. Mas entendi que, apesar de estar revoltada com isso, não posso deixar de tentar avisar os que ainda são sinceros lá dentro. E esse meu depoimento, não muito detalhado, mas direto no assunto, é para ajudar as pessoas que têm dúvida a buscar a certeza, a pesquisar. Não tenham medo de pesquisar, continue pesquisando. E depois que tiver convicção, em frente, saia desse atoleiro, porque responderemos por tudo que a gente fizer, e também porque a gente não fez e que deveria ter feito. Aqui me chama a atenção um ponto muito interessante, talvez seja por isso que a gente fala a mesma língua, né? Responderemos pelo que fizemos e pelo que deixamos de fazer, se deveríamos ter feito. Então, pessoal, esse é um dos motivos pelos quais, inclusive eu quero convidar a irmã a falar comigo pessoalmente. Você que sente, né, que você perdeu a reputação ao ser desassociado, você que sente que eles atacaram a sua moral, não importa o que você fez, você que sente que você perdeu amigos, perdeu parentes, e você sabe que seus amigos e parentes não fariam isso de livre e espontânea vontade. Então eu quero convidar você a falar comigo, tá? Nós estamos aí trabalhando, nós não estamos entrando com causa coletiva contra a Torre de Vigia. Nossos advogados são muito sábios neste aspecto e nós não estamos entrando com causa coletiva. São causas individuais, baseadas em cada assunto. Alguns irmãos têm se preocupado a como pagar a causa. Nesse aspecto eu digo que vocês fiquem tranquilos, que não será nada muito pesado não. A gente vai trabalhar dentro de uma possibilidade para todo mundo. O que você precisa conversar com o nosso advogado e ele vai explicar para você como que vai funcionar, tá bom? Pode ficar despreocupado com isso. Ancião, como é que eu faço para entrar em contato aí com você, para a gente poder falar com o advogado? Você vai mandar para mim a palavra 0, escrever, não é digitar o número 0 não. Você vai escrever ZERO, 0, que é para eu poder te localizar, senão eu não te acho. 0. Aí você vai mandar para mim 19 989 905 206. 19 989 905 206. Nosso advogado vai lhe dar todas as instruções. Às vezes tem algumas pessoas, principalmente aqui no Brasil. No Brasil, tudo que a gente lança aqui é inédito. Nós lançamos o nosso outdoor, foi inédito, houve muitas críticas. Estamos lançando aí os nossos folhetos, que já estão sendo distribuídos para todo o Brasil. E você que deseja receber os panfletos, basta você também me mandar a palavra folhetos para 19 989 905 206. Basta você me mandar a palavra folhetos. A gente vai enviar folheto para você também trabalhar.
E agora nós estamos aqui em mais uma forma inédita de trabalhar. Algumas pessoas às vezes criticam, olha, mas isso é impossível, né? Olha, aqui no Brasil nós não temos condições de ganhar uma causa da Torre de Vigia. Gente, se o Zumbi dos Palmares estivesse pensando assim, ele estava escravo até hoje no túmulo. Se o Nelson Mandela estivesse pensando assim, o apartheid não tinha acabado lá na África do Sul até hoje, né? Se o Martin Luther King estivesse pensando assim, os negros continuariam sendo discriminados nos Estados Unidos. Se os homossexuais estivessem pensando assim, até hoje estaria aí um certo apartheid sexual aqui no Brasil. Então você não pode se deixar levar por palavra de pessoas que muitas vezes são tábulas rasas, né? Pessoas que não conhecem o meio jurídico, pessoas que não sabem nada. Gente, a gente só vai saber se dá certo se a gente fizer. Se a gente não fizer, a gente não vai saber. Uma outra coisa importante, nós advogados estamos trabalhando dentro de uma margem muito pequena para você, não é para eles não, para você, para que nós possamos criar aí uma jurisprudência muito legal. Então vale a pena, gente. Eu acho que muita gente, às vezes, não faz, mas gosta de criticar. E muitas vezes o que acontece é assim, a gente está anunciando isso aqui é algo inédito no Brasil também. Nós estamos indo atrás, né? Eu já entrei com uma causa, essa causa está rolando, eu estou entrando com uma outra causa agora já também, nosso advogado também já entrou. Então, pessoal, é o seguinte, se a gente ficar pensando, não acontece nada. Se eu vir para cá para vocês ficar fazendo vídeo, contando historinha fiada, não vai acontecer nada na sua vida. Então a gente tem que trabalhar. E a união não faz só o açúcar, ela faz a força também. Então é muito importante que você que está me acompanhando aí, pense nisso. Anselmo, eu queria saber como funciona. Então, entre em contato comigo, 19 989 905 206. Uma outra coisa também que eu quero pedir a todos vocês que já são inscritos no nosso canal, por favor, divulguem o nosso canal. Olha, eu quero agradecer aos irmãos que já estão fazendo isso, eu só quero que o irmão seja honesto. Não quero que o irmão me peça o brinde sem pelo menos compartilhar o vídeo e incentivar alguém a se inscrever. Então, qual é a regra? Eu não tenho como verificar e não vou ficar verificando isso, né? Por exemplo, agora nós temos aí 4 e-books importantíssimos, tá? Sobre a organização, que a gente está enviando para as pessoas que estão colaborando com a gente. Como que eu posso colaborar, Anselmo? É simples. Pega, por exemplo, esse vídeo aqui, envia lá no seu grupo de condomínio. Não precisa ser para Testemunha de Jeová. Envia lá e fala assim, gente, quem se inscrever nesse canal vai ganhar 4 livros em PDF. Olha, uma frase. Aí as pessoas vão se inscrevendo, você ganha, e ao mesmo tempo, você próprio está autorizado a compartilhar com o seu amigo. Agora não compartilha sem você fazer a sua parte, né? Senão aí você também age desonestamente, tá bom? Então tá aí, tô dando de presente 4 livros para quem se inscrever no nosso canal, tá bom? 4 livros. Olha que legal, gente. Muito importante para você que deseja conhecer um pouco mais acerca da organização. Tá legal? Eu quero novamente lembrar a vocês que o nosso livro, O Tempo do Fim, está disponível, tá? Apenas R$ 70, você vai resgatar aqui a sua esperança. Bom, hoje é sexta-feira, nós temos o nosso irmão Paulo Sávio, que já estará entrando aí. O que eu posso pedir a você é que, por favor, espalhe ao máximo esse vídeo para seus grupos de Testemunha de Jeová, de ex-Testemunha de Jeová, para o grupo do condomínio. Lembra, gente, sempre que você manda um vídeo nosso para quem não é Testemunha de Jeová, você está prestando um serviço de utilidade pública. Você está ajudando essa pessoa a conhecer o outro lado da organização. Então faça isso, incentive. As pessoas poderão, inclusive, ganhar aí os
e-books, tá bom? Bom, vamos correndo agora lá para o canal do nosso irmão, do nosso amigo Paulo Sávio. Eu tenho certeza que você vai ter muito conhecimento, que você vai entender um pouquinho mais. Só que ainda não acabou não. Espera aí que ainda tem mais um trechinho aqui da irmã. Vamos lá. É difícil? Sim, é difícil. Mas é possível. E nós temos que nos esforçar para isso. Querido irmão Edson, se esse meu depoimento de alguma forma ajudar, pode publicar, pode falar meu nome, porque é uma verdade que eu não tenho por que esconder. Eu só perdi tempo com essa enganação toda, mas eu tenho a consciência tranquila que quando eu enxerguei, eu saí fora e não participei. E acredito que isto Deus há de contar a meu favor. Se precisar de mais detalhes, é só me pedir e eu passo. Sem mais, eu tenho muito que agradecer. Legal. Então tá aí, pessoal. Conforme vocês estão vendo, está aí, né, a história da nossa irmã. Eu que agradeço a irmã, muito obrigado. Cristo Jesus é superior à torre de vigia, é superior à religião. E eu convido a irmã também a vir com a gente, entrar nesse embate judicial, requerer alienação parental, porque você não está podendo ver seus netos, requerer esse tempo perdido aí, tá bom? Para você poder, pelo menos, ter uma reparação em cima disso. Nossos advogados estão à disposição. Tá bom? 19-989-905-206. Você tem que mandar para mim a palavra zero. Z-E-R-O. Zero. Tá bom? E a gente continua trabalhando. Vamos todo mundo agora para o canal do Paulo Sávio, que eu tenho certeza que o Paulo sempre traz para a gente uma palavra muito legal. O Paulo tem trabalhado muito os aspectos emocionais de quem sai da torre, ao passo que eu trabalho os aspectos doutrinais. Então a gente tem feito essa parceria, tem sido muito legal, eu agradeço ao Paulo. Se você está inscrito aqui no nosso canal e ainda não está inscrito no canal do nosso irmão Paulo Sávio, se inscreva. Eu tenho certeza que o Paulo, né, daquela maneira descontraída, ele vai ajudar a tratar um pouquinho mais a sua psique. Deus abençoe vocês, um grande abraço, fiquem todos na graça e na paz de Jesus. Paulo, Deus te abençoe, boa programação para você, meu irmão, tamo juntos.